isso, o edital é imenso e eu sempre digo que não precisa estudar tudo para ser aprovado. Mas eu acho que os dois únicos editais que eu estudei tudo foram o TCU e o ISS São Paulo. Para o TCU especificamente, primeiro, por que você olhou para o TCU, sendo que a área fiscal tinha te escolhido, pelo que você falou? Por que você olhou para o TCU? E como foi essa preparação? Vou revelar um spoiler aqui. A gente estava gravando os conteúdos com ela aqui, aí ela respondeu que a prova mais difícil que ela fez foi a do TCU. Foi. Então vamos falar sobre ela. Tem muita gente do TCU. Muita gente aqui. Então vamos lá. A galera tá mandando aqui, ó, TCU. Mais de 500 pessoas ao vivo. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Como que o TCU me chamou a atenção? Como eu comentei, eu estava focada na área fiscal, né? E 2019 foi um ano de muitas provas de fiscos municipais, que era o terceiro ano da gestão das prefeituras, e nesse ano costuma ter muitos ISS. E aí eu passei em vários ISS em 2019. Os dois mais relevantes para mim eram o ISS Guarulhos e Campinas, que eram os dois que eu realmente pensava em assumir. O resto foi para treinar, alguma coisa assim. E aí chegou aquele momento, o ISS Guarulhos Campinas estava aprovada, ainda não tinha ali expectativa de nomeação, e o presidente do TCU da época anunciou que teria concurso do TCU em breve. E na área fiscal, naquele momento, não tinha mais nada que me interessava, porque já que eu já tinha ISS Guarulhos e Campinas, que eram concursos que pagavam acima de 20 mil, eu não queria sair de São Paulo, não tinha notícia da Receita Federal, não tinha notícia da Cefa São Paulo, eu falei, cara, vai demorar para ter outra oportunidade na área fiscal que me atenda. E realmente demorou. Parei em 2019 na área fiscal e só foi ter Receita Federal e ISS São Paulo em 2023. E aí o concurso do TCU estava iminente, eu olhei aquilo e falei, porque Guarulhos e Campinas não eram concursos finais para mim. Eu não me via me aposentando no ISS Guarulhos ou Campinas. E aí quando eu olhava o TCU, todo mundo comentava da qualidade de vida, da remuneração, do plano de carreira, parecia um órgão incrível. E naquela época era possível trabalhar no TCU em São Paulo. O TCU tem uma regional em São Paulo, o teletrabalho do TCU era na época, muito avançado. Então eu falei, cara, eu acho que o TCU poderia ser meu concurso final. E aí eu achei que não daria tempo ali de migrar da área fiscal para a área de controle. Eu fiz as contas, eu precisava de pelo menos 6 meses para conseguir fazer essa migração e chegar minimamente competitiva no TCU. Mas eu falei, não tenho nada a perder, porque eu já tenho as aprovações na área fiscal. E a Receita Federal tá longe, o Cefa São Paulo tá longe. E aí foi por isso que eu decidi migrar, porque poderia ser um concurso final para mim, eu queria parar de estudar. E não tinha nada melhor na área fiscal naquela época para mim, porque como eu falei, como você vai conquistando a aprovação, você vai ficando mais seletivo. Então, não faço mais prova fora de São Paulo. E aí fui ficando assim, entendeu? E aí eu decidi migrar pro TCU e assim, eu digo que o TCU foi meu maior sonho de concurseira. Aí eu comecei a ver tudo do TCU, me imaginava no TCU, e aí me dediquei super pro TCU. Mas o que acontece? A prova do TCU, que era para acontecer ali dali 6 meses, aconteceu depois de, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos por causa da pandemia. E aí, nessa época da pandemia, cara, eu fiquei muito competitiva, porque eu tava só focando no TCU. Guarulhos e Campinas demoraram para chamar por causa da pandemia, então eu fiquei estudando mais tempo. Então é por isso que eu adquiri um nível muito alto, porque a pandemia me favoreceu, entre aspas, e eu soube aproveitar bem o período da pandemia. E aí, aquele edital imenso lá do TCU, teve alguma matéria que você mais penou, assim, você olhou, nossa senhora, não, sai dessa. Então, vamos lá, algumas coisas sobre isso. O edital é imenso e eu sempre digo que não precisa estudar tudo para ser aprovado. Mas eu acho que os dois únicos editais que eu estudei tudo foram o TCU e o ISS São Paulo. O TCU porque eu fiquei estudando na pandemia e, deu tempo de cobrir tudo. E o ISS São Paulo porque eu já estava estudando há muito tempo. Mas vamos lá, eu penei em várias matérias, Vitor. Economia foi uma matéria que, para mim, cara, era muito difícil. Eu entendia quando eu lia, mas quando eu ia fazer as questões, eu errava. E aí eu ficava, cara, como assim? AFO também foi uma matéria que eu tive dificuldade, que, eu estudei, e aí eu falei, não, beleza, eu tô sabendo. Aí quando eu fiz a primeira prova da área de controle, que foi o TCR Rio de Janeiro, eu fui super mal, era Sebrasp, eu fiz, sei lá, 30% líquido, né? Líquido eu digo porque os erros anulam os acertos. Eu falei, caraca, eu acho que AFO e economia foram as matérias que mais me perseguiram, assim. E como que você venceu esses desafios? Bom, na raça, no ódio. Mais ou menos, assim, economia, eu vi que o problema não estava na teoria, porque eu estudava e eu entendia. O problema era a questão. E aí o ponto foi começar a fazer mais e mais e mais e mais questões. E mesmo assim, em algumas provas, caíram coisas que, mesmo tendo feito muitas questões, eu não conseguia, mas aí era eu e todo mundo, e aí acaba que não é uma grande desvantagem. Você cai junto com todo mundo, né?
AFO foi diferente, eu percebi que eu precisava aprofundar mais meu conhecimento, que eu estava estudando ali AFO de modo mais superficial e que as provas estavam indo mais profundo. Não era um problema que eu entendi a teoria e a questão era diferente. Aí eu comecei a aprofundar, buscar outros tipos de materiais, outras fontes de materiais, para conseguir ampliar meu leque de AFO, porque AFO é uma matéria basilar na área de controle, assim como direito tributário na área fiscal. Então, tipo, na área fiscal, você ir mal em direito tributário, não dá. Na área de controle, você ir mal em AFO, não dá, entendeu? E contabilidade, tu achou tranquilo, assim? Sabia que você ia falar de contabilidade. Aí ela fala, não, foi tranquilo. Não, Foi tão grave. Eu não achei tranquilo, porque eu acho que contabilidade tem um problema, que é uma matéria muito intrincada, né? Tipo, as coisas são muito emaranhadas. Aí você começa a estudar o começo e você não viu outras coisas que você precisa para entender o começo. Mas como eu percebi isso ali no começo, eu falei, cara, eu vou avançar sem entender tudo. E acho que isso me permitiu fluir com mais tranquilidade. E aí, quando eu voltei revisando, aí tudo fez sentido. Então, eu não sofri tanto em contabilidade como eu sofri em economia e em AFO, porque eu percebi a lógica e falei, não, eu vou avançar, porque uma hora vai fazer sentido. Eu acho que essa é a maior dica, assim, pra contabilidade, né? Tu seguir, Sim. vai fazendo como dá, e aí na volta começa a fazer, tudo se encaixa. Confia, vai, confia em mim. Uma hora chega. Mas por quê? Você odeia contabilidade por isso? Não, ela teve dificuldade no porque também eu tive dificuldade no início e muita gente, eu acho que prende em contabilidade por causa disso, porque fica tentando entender tudo. Pô, eu quero saber desde o primeiro PDF a acertar todas as questões e eu acho que contabilidade é uma das poucas matérias que tu tem que deixar para fazer questões um pouco mais para frente, porque é o que tu falou, né? Tem coisa que tu precisa lá da frente, Sim. no primeiro PDF, aí tu não consegue acertar a questão e começa a gerar raiva. E assim, para quem quer entender tudo, às vezes você tem que conseguir avançar de uma questão sem ter passado por todos os pontos, né? E às vezes isso incomoda. Na Coruja, a transparência vem em primeiro lugar. Em todos os resultados são divulgados os nomes dos aprovados e as colocações deles. Resultados são reais, assim como será a sua aprovação. Conheça agora no primeiro link que está na descrição.